Olhem o alfabeto na parte de cima desse quadro. Ele mostra as vogais que a gente já aprendeu em azul, né? A, E, I, O, U, em azul. E as consoantes, que são B, C, D, por aí vai, de preto, não é isso? E tem o quê? Tem uma consoante, a letra H, que está de vermelho. Coloquei assim para destacar, porque a gente vai estudar mais ela hoje, certo? Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre a letra H? Bem, a letra H, pessoal, ela é o seguinte, olha, a letra H, ela não representa nenhum som, certo? Ela não tem som quando a gente fala na nossa língua, geralmente. Por isso é chamada de consoante muda. Por isso eu destaquei ela de vermelho aqui, ó, que ela é uma consoante, mas que não tem som, tá certo? Vem do latim e do grego, línguas bem antigas, tá certo? Que os antigos falavam antes do português, tá bom? E a letra H ficou na escrita do português, quando a língua portuguesa ficou estabelecida para a gente, tá certo? O H, por não ter esse som, por não ter som, ele acaba sendo usado para essa questão de ter sua origem, ter sua palavras que vêm dessas duas línguas antigas, tá certo? Mas mesmo ele não tendo som, ele pode ser usado no começo, no meio e no final de várias palavras da nossa língua, tá certo? Tanto para preservar esse H dos antigos, quanto para deixar, fazer mudanças nas palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Vamos ver? Olha só. A letra H, ela pode estar no começo das palavras, como eu disse. Todas elas têm H no começo, mas esse H não tem o som. Geralmente você pronuncia só como se fosse a vogal, não é isso? Ó, herói, higiene, hino, hélice, hospital. Aqui, ó, do ser humano. Humano, hálito, que é da nossa boca, né? Horta, onde a gente planta. Onde a gente se hospeda é o quê? Hotel, né? Aí o H sem som, ó, e o L com som de U, hotel. E por último, aquele animalzinho que nos desenhos fica rindo e que a gente acha engraçado, né? Que é a hiena. Muito bem. Então, essas palavrinhas com a letra H no começo, como eu falei antes, muitas delas vêm daquelas línguas antigas que eu já falei. E isso fez com que elas preservassem, deixassem, continuassem usando o H no começo, mesmo sem som, tá certo? Agora, trouxe exemplos quando a letra H pode vir no final, no meio e no final das palavras, tá certo? Vamos aos exemplos? Olhem só. Que no meio ou no final das palavras, geralmente elas vêm para dar sentido, para mudar algumas palavras. Olhem só aqui, vão observando os exemplos que eu trouxe. O primeiro, boliche. Estão vendo aqui, ó, nesse caso, o H junto com o C, ele ganhou o som de X, que a gente já viu algumas palavrinhas na sala, né? Isso, ó, boliche, tá certo? E aqui, ó, broche. Estão vendo que ganhou o som de X também? Do mesmo jeito, ó, chave. Ganhou o som de X. Se não tivesse esse X, ficaria outra palavra, né? Ficaria cave. Tá vendo? Que ele, nesse caso, com o CH, ele, além daquela questão de mudança histórica que eu falei, nesse caso aqui, ele pode ter questão de mudança de palavras. Olha, chover. Estão vendo? Nessa outra, cochilar. Não é isso? Do mesmo jeito aqui, olha, nessa outra palavra aqui. Vocês sabem que palavra é essa? Olhar. Tá vendo? Olhar.
olhar. Nessa outra também. Aqui, ó. Fachada. Estão vendo? Quando você tirar o H, já muda a palavra, nesse caso aqui, tá bom? Machucador. Aqui um utensílio que a gente leva para a sala, né? Mochila. E uma palavrinha que estava lá no poema, no começo, sonho. Que se a gente tirar o H, fica o quê? Sono, não é isso? Trouxe para vocês mais duas palavrinhas que tem a letra H, pessoal. Nesse caso aqui, são duas palavrinhas que tem duas palavras na sua escrita. Olha só, pré e histórico, tá vendo aqui? E super-homem. Como são duas palavras e tem essa questão do H que a gente já viu, elas são separadas por esse tracinho. E também usamos o H para mostrar na escrita nossas emoções e afetividade, pessoal. Quando a gente vai representar escrevendo uma emoção. Olha os exemplos aqui, olha. A palavra, quando a gente fala i. Quando a gente faz uma pergunta, hein? E quando a gente concorda ou discorda de uma coisa que diz, se escrevem desse jeito, ó, com H, tá certo?